Pessoal, aguardar só mais uns segundinhos, tá? Bora lá, então? Vamos continuar? Senão a gente não consegue fazer tudo. Olha só, então a questão número 2, letra B. Apropriação de espaços públicos, e eu coloquei aqui outros exemplos de grafites, onde artistas retratam a sua visão de mundo em parede de muro, em passarelas, enfim, certo? E sempre mostrando manifestação do que acontece na cidade mesmo. Então, o enunciado, ele bate com a resposta certa. Bora para a próxima questão, uma questão associada à demografia. A novidade que eu trago aqui é com relação à interpretação de gráficos, à leitura e interpretação de gráficos. Turma, isso aqui é uma pirâmide etária ou estrutura etária, no sentido de que, quando o país é muito pobre, parece uma pirâmide mesmo, base larga, topo estreito. Só que os países, quando vão ficando com uma condição social melhor, eles tendem a estreitar a base, alargar o meio e esticar o topo. Sim? Alguma pergunta? Eu vi um ruído aqui. Não? Então, bora lá. Como é que a gente vai fazer a leitura de uma pirâmide etária ou estrutura etária? As barras equivalem a faixas etárias, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14, até mais de 100. O lado esquerdo é de praxe aparecer homens, população masculina. O lado direito, população feminina. Aqui na base pode ser porcentagem ou números absolutos. No caso aqui não tem a base, mas a porcentagem aparece aqui do lado da barra. Então, olha só, qual é a leitura que eu faço? De 0 a 4 anos, homens compõem 3,7% da população, mulheres 3,6%, o que sugere que nasce mais homens do que mulheres no Brasil. Brasil 2010, tá? Nascia, né? Porque 2010. 45 a 49 anos, 3% homens, 3,2% de mulheres. Então, peraí. Se nascem mais homens e aos 45 anos tem mais mulheres do que homens, como é que eu explico isso? Morreram mais homens que mulheres. E essa tendência, galera, ó, daqui para cima, ela reflete claramente. Sempre, ou quase sempre, tem muito mais mulher do que homem. Porque homem morre mais. Então, quando você tiver que analisar uma pirâmide etária, você vai ter que entender todas as nuances envolvidas neste gráfico. E esse gráfico também é praga de Enem, tá? Por exemplo, aqui eu percebo que a natalidade está diminuindo. Por quê? Porque a base da pirâmide está estreitando. Investimento prioritário para criança jovem. Entenda que na divisão da ONU, jovem é de 0 a 19 anos. Adultos 20 a 59, idosos 60 acima, tá? Investimento prioritário, educação, saúde e lazer. Para adultos, população adulta aqui é predominante. Geração de emprego. Investimento prioritário para idosos. Olha que o número de idosos aumentou bastante, no caso do Brasil. Previdência social, em especial aposentadoria. Tá certo? A partir dessas perspectivas de leituras e entendendo o que é uma estrutura etária, vamos lá então. O gráfico obtido a partir das informações do censo de 2010 é reflexo da dinâmica populacional do país e apresenta uma, aqui ó, a palavra-chave, dinâmica populacional. Eu vou dar para vocês 30 segundos para que vocês tentem matar a questão. Bora lá? Tentem eliminar as erradas primeiro, para ficar mais fácil. E aí, alguém já consegue?
continuidade da dinâmica demográfica brasileira, representada pelo alargamento de sua base e estreitamento do topo. O que a gente vê aqui é um estreitamento da base e um alargamento do topo. Elimina a letra A. Elevação da população adulta, reflexo do baby boom nos anos 2000. Galera, baby boom é uma explosão da natalidade. Na Europa, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, certo? Aqui no Brasil, décadas de 60, 70, até a década de 80, a gente vê aí uma natalidade alta. É muito comum você ver que a sua avó, talvez não a sua, né, mas assim, as nossas avós no passado, tinham muitos filhos, nossos pais um pouco menos, nós vamos querer ter um pouco menos. Então, baby boom é isso. A gente não está vivendo baby boom aqui porque a base não está larga, certo? Divergência da população jovem e crescente quantitativo de homens e mulheres de 0 a 14 anos. Bom, galera, de 0 a 14 anos, a gente não vê um crescente quantitativo, a gente vê uma diminuição quantitativa. A base está estreitando. Ninguém ainda arriscou qual é a questão certa. Vou arriscar, não? Para me dar o feedback. Letra D. Decréscimo da população jovem, crescente alargamento da parte intermediária do topo da pirâmide. É isso que a gente vê aqui? População jovem diminuindo, o corpo aumentando e o topo aumentando. Declínio da população idosa. Declínio da população idosa brasileira visualizada no topo da pirâmide. Declínio não, estou vendo aumento. Então, a letra certa aqui é a letra D de dó. Ok? Sempre lembrando, galera, eu estou jogando aqui a resolução da questão para que depois, quando você olhar a videoaula, você tenha tempo para olhar isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu enviei essas atividades todas em forma de Word, né, em Doc, para a escola para que vocês tivessem acesso a ela antes, só que eu enviei sem o gabarito. A pergunta é, vocês receberam e tentaram responder? Turma, vocês não falam comigo, parece que eu estou falando com a parede, é estranho. Alguém recebeu e tentou responder? Vocês não receberam, não tentaram responder, enfim? Não deu tempo, Giovana. Só enviaram hoje. Tem problema não. Vocês têm essas questões, então, só que está sem o gabarito, tá? Vai pegando o gabarito aí para facilitar a vida de vocês depois. Obrigado aí, Amanda. Giovana, bora tocar o barco, então. Próximo tema que eu vou abordar com vocês é globalização. E aí, eu selecionei uma questão que ela é conceitual, tá? Vocês vão ter que ter conhecimento para responder ela, mas vão ter que saber alguns conceitos também. Olha só. A difusão do termo globalização ocorreu por meio da imprensa financeira internacional em meados da década de 1980. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao tema, associando-o à difusão de novas tecnologias na área de comunicação, como satélites artificiais, redes de fibra óptica, que interligam pessoas por meio de computadores, entre outras, que permitem acelerar a circulação de informações e de fluxos financeiros. Consequentemente, galera, eu já consegui identificar aqui no enunciado circulação de informações como um dos temas-chave, certo? No mundo atual, as novas tecnologias que permitem a circulação de informações mais rapidamente, abordadas no texto, proporcionam a garantia do acesso digital, substituição da mídia formal, padronização da cultura dos povos, transparência dos fatos transmitidos, velocidade da propagação de notícia. E aí, o que vocês acham que é o certo? Olha só, turma, vou dar uma dica fatal para vocês, que eu costumo dar para os meus alunos. Na geografia, no Enem,
Nunca, sempre, tudo, nada, a questão está errada. Não, dos preceitos para a elaboração das provas pelo INEP, que eles seguem, é a não generalização. Eles não vão usar a palavra nunca, não vão usar a palavra sempre, não vão usar tudo, não vão usar nada, mas eles podem fazer isso sem usar as palavras. Por exemplo, garantia do acesso digital. Quer dizer, as novas tecnologias dão para todo mundo o direito de ter acesso digital? Não, não é todo mundo. Tem que ter dinheiro, tem que ter o aparelho. Substituição da mídia formal. Muda a mídia formal? Não, ela complementa a mídia formal. Padroniza a cultura dos povos? Padronização também é uma forma de padronização. Padronização está associada ao fato de todo mundo fazer igual, é tudo. Não pode ser certo. Transparência dos fatos transmitidos. Transparência e as fake news. Aliás, você quer um tema favoritíssimo para cair na prova agora? O Enem adora falar de tecnologias digitais, enfim. Fake news é um tema bacana. Certo? São as notícias falsas, né? Hoje é muito mais fácil você enganar alguém do que convencer alguém que ele foi enganado. Conhece algum caso na família? Velocidade da propagação de notícias é a resposta certa. Parabéns aí para Amanda, Janiele, Fabiana, enfim. É isso aí mesmo, tá? Vamos para a próxima questão. Cartografia é uma questão conceitual que você tem que saber conceito também. E aqui eu jogo o desafio para vocês. Ó, como é que vocês estão de cartografia? A ONU faz referência a uma projeção cartográfica, que é o tema, em seu logotipo. A figura ilustra o modelo dessa projeção. A figura que ilustra, perdão, o modelo dessa projeção é? E aí? Valendo um ponto na média. A Giovana já falou ali, ó. Pessoal, o que é uma projeção? Projeção é o que é projetado. A lógica desses mapas aqui parte do seguinte princípio. Esse globo, ele é de plástico e transparente com as linhas formando o desenho nele. Liga-se uma luz lá dentro e projeta-se essa luz na estrutura plana, que pode ser dessa forma aqui, pode ser na forma de um cone, pode ser na forma de um cilindro. Daí o nome, projeção cilíndrica, projeção cônica. Essa projeção específica aqui, vocês acertaram, é uma projeção plana, polar ou azimutal, que é a letra A. Se eu projetar uma luz aqui de dentro para refletir tudo que essa luz pegar nesse plano, o mapa vai ficar redondo. Então, foca nisso aqui, ó. Mapa redondo, projeção plana, polar ou azimutal. É o esquema que eu coloquei aqui do ladinho para vocês, ó. Mapa redondo, projeção plana, polar ou azimutal. Mapa, ó, fugiu o nome, não é quadrado, como é que fala? Aqui está quadrado, mas ele não é quadrado, não. Enfim, mapa... Olha, gente, eu não vou lembrar, não. Mapa com paralelos e meridianos se cruzando de uma forma mais aquadradada, por assim dizer. Essa projeção aqui, ela é cilíndrica, ok? Mapa em forma de leque, essa projeção aqui é cônica, porque aqui o mapa é envolto num cilindro, aqui ela é envolto num cone, aqui ela é envolto não, ela está em contato com um plano. Daí o lance ser plana, polar, azimutal. Então, só complementando aqui, pela lógica, plana, cônica, letra C, cilíndrica, letra D, plana, só que nesse caso aqui não é polar, o ponto de contato não é o polo, e nesse caso aqui, cilíndrica também. Ok? Parece que acertaram com facilidade, muito bom, viu? Essa questão aqui, quando eu jogo para outras turmas, o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, porque não são apegados à questão de projeções cartográficas. A questão número 6 está associada a fontes de energia e é uma questão que envolve a lógica do conhecimento. Então, vamos lá, ó. Decreto Federal 7.390/2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNC Brasil,
projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa, GE, em 2020 serão de 3,236 milhões. Não está claro aqui, mas pela lógica de leituras parecidas é toneladas, tá certo? Este mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de gases de efeito estufa projetadas para 2020 entre 38,6 e 38,9. A fonte está aqui, Brasil, decreto, tal. O cumprimento da meta mencionada está condicionada por... Galera, o que é que tem que ser feito para reduzir a emissão de gases de estufa entre as opções colocadas aqui? Então, nós temos abdicar de usinas nucleares, quer dizer, abrir mão de ter usina nuclear. Usina nuclear emite gás estufa? Não. Não. Os gases estufa são emitidos por meio da queima, sobretudo de combustíveis fósseis. Mas se eu queimar madeira também, vai emitir CO2, enfim. No caso da nuclear, não. A nuclear usa o calor proveniente de minerais radioativos, certo? Não solta fumaça poluente. Explorar reservas do pré-sal vai reduzir a emissão de gás estufa? Não, porque o que tem na reserva do pré-sal? Petróleo e gás, petróleo em especial. Isso é combustível fóssil. Utilizar o gás de xisto betuminoso. Galera, o xisto betuminoso, ou xisto pirobetuminoso, ele é equivalente ao petróleo, tá? Ele faz tudo que o petróleo faz, só que ele não é o petróleo. Ele é outro tipo de combustível fóssil. Vai poluir também. Não tanto quanto o petróleo, mas vai poluir também. Letra D, investir em energias sustentáveis é o que a maioria falou, não é? Então, vamos lá. Se a gente for utilizar energias sustentáveis, eu vou diminuir a emissão de CO2? Sim, porque essas são não sustentáveis. Pensa só, petróleo, o carvão mineral e o gás natural têm uma coisa em comum. São fontes não renováveis. Como é que vai se sustentar? Queimou, acabou. Ah, professor, mas a natureza pode repor. Foi a natureza que fez? Pode mesmo, vai repor. Vai ter petróleo daqui a milhões de anos. Só que quem vai estar aqui daqui a milhões de anos? Se a gente esgotar o recurso que tem agora, vai ter que esperar milhões de anos para usar de novo. Então, não vai dar certo, tá? Então, a letra D mesmo, muito bom. Vocês estão acertando tudo aí, galera. Muito bom, viu? Encarecer a produção de automóveis. Olha só, galera, a letra E aqui é uma distratora. Lembra que eu falei que para alguns cursos o Enem soma questão de extratora com valor menor, mas também soma? Se eu encarecer a produção de automóvel, o automóvel vai ficar caro para o consumidor final. Menos gente comprando carro, menos carro utilizando combustível, menos poluição. Mas não é a certa não, tá? Ela é só distratora. A certa é a letra D mesmo. Gabarito aí. Ok? Vamos para a próxima. Biomas. Essa questão aqui eu trago como novidade para vocês o fato de que tem comparação de textos. O Enem adora fazer isso nas provas de geografia, de história. Colocar textos para que você compare eles. Às vezes um complementa o outro, às vezes um contradiz o outro. Mas a partir dessa leitura dos dois textos, você responde uma questão só. Olha só. Texto 1, Cerrado Brasileiro, tema biomas, tá? Dentro da biogeografia. O Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido, com baixo pH. Tem cultivo, galera, que é para solo ácido mesmo. Tem cultivo que é para solo básico, tem cultivo que é para solo neutro, mas a maioria dos cultivos se adequam a solos neutros, tá certo? No Cerrado tem muito solo ácido. Texto 2. O crescimento da participação da região central do Brasil da produção de soja foi estimulado, entre outros fatores, por avanços científicos em tecnologias para manejo de solo. O tema aqui, a palavra-chave, está associada a avanços científicos. Por quê? Porque no texto 1 é apresentado um problema. No texto 2 é proposto uma solução. Nos textos são apresentados aspectos dos processos de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir os limites impostos pelas condições naturais indicadas está indicada em... Galera, a tecnologia utilizada para corrigir o pH ácido do solo do Cerrado, como a Janiele, a Giovana e a Fabiana já disseram,
É a calagem. A calagem é o adicionamento de um derivado de cal, no caso é o calcário, que é básico. E se eu jogo um básico no solo ácido e misturo, o solo acaba ficando com o pH corrigido. Eu coloquei uma imagenzinha de distribuição do calcário no solo e como ele é misturado por o processo de aragem. Mas aí eu queria fazer um complemento aqui, ó. Letra B, hidroponia. Hidroponia é o cultivo dentro da água, que não utiliza solo, para quem não sabe. Letra C, terraceamento. Terraceamento é o cultivo em encostas íngremes por meio de degraus, terraços. Esses degraus aí são chamados de terraços, daí o terraceamento, tá? Cultivo orgânico é o cultivo sem utilização de agrotóxico e rotação de cultura é quando eu planto uma coisa, colho e planto outra coisa na sequência. Eu vou fazendo uma rotatividade de cultura no mesmo espaço para não sugar os mesmos nutrientes do solo. Também funciona para enganar a praga, tá? Eu tenho ali estabelecido uma praga de soja. Eu colho a soja, tiro e coloco feijão, a praga de soja não vai querer comer o feijão. Ela tende a ir embora. Mas, enfim, rotação de cultura é isso. Tudo bem? Próxima questão, uma questão de geohistória, perdão, uma questão ambiental associada à geohistória. E aí, uma das táticas que os elaboradores de provas do Enem utiliza é a interdisciplinaridade. E nesse caso aqui, eu vou ter que ter conhecimento histórico também. Olha só. Com um longo histórico de desencontros, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente andam às turras no país. O noticiário dá a impressão de que se trata de diferenças irreconciliáveis e talvez sejam. Galera, é aquela velha discussão, né? O que priorizar, economia ou meio ambiente? Desmata a Amazônia e pega os inúmeros recursos que ela pode oferecer, ou não desmata e preserva a Amazônia ali do jeito que ela está? Peraí, essas coisas são incompatíveis? Essas coisas são complementares? Nesse início de século XIX, perdão, XXI, um exemplo dos desencontros entre natureza e economia se liga nisso aqui, ó, e eu destaquei por causa disso. Olha o recorte histórico. Nesse início de século XXI. Replantio de espécies da Mata Atlântica em substituição às lavouras de café. Galera, quando é que o café invadiu a Mata Atlântica? Foi agora, no século XXI? Depois do ano 2000? Foi antes, né? Ó, já tem resposta aqui. Uau! Derrubada de trechos da floresta para a conclusão de viadutos da rodovia Transamazônica. Galera, derrubada de trechos da floresta para a conclusão de viadutos é um exemplo típico de divergência de interesse entre questão econômica e questão ambiental. Acho que é exagero, né? Expansão da fronteira agrícola na Amazônia a fim de expandir as áreas de plantio de soja. Essa é a resposta. Quem respondeu C está certo. Por quê? Porque a fronteira agrícola do Brasil, que já foi na Mata Atlântica, que passou pelo Cerrado, hoje ela está nas bordas da Amazônia, sobretudo Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e Pará. E aí, na medida em que essa fronteira agrícola vai entrando na Amazônia, necessariamente eu vou ter que ter desmatamento de Amazônia. Consequentemente, vem aquela conversa, peraí, mas se eu plantar essa soja, eu vou gerar dividendos para o país, eu vou gerar imposto, eu vou gerar emprego, eu vou gerar renda, me deixa trabalhar, pelo amor de Deus. Olha o tanto de floresta, por que eu não posso plantar só aqui onde eu estou? Entende? Aí tem conflito de interesse ambiental ou econômico. O ambientalista vai dizer o seguinte, mas se você expandir a sua plantação aqui na floresta, e você já expandiu no Cerrado, na Araucária, na Caatinga, na Mata Atlântica, não vai sobrar mais nada. Essa Amazônia aqui, ela produz os rios voadores que irrigam as lavouras no resto do Brasil, quase que todo. Ela produz uma refrigeração para o mundo, de modo que muita gente precisa disso. Aqui tem fauna e flora em equilíbrio ecológico, e se for quebrado, vai ter problema para todo lugar. Então, galera, a resposta certa aqui é a letra C mesmo, tá? Na letra B, alguém respondeu a letra B aí, né? Eu poderia associar isso a uma questão de extratora, talvez, mas assim,
é muito exagero pensar que uma rodovia ou viaduto, e viaduto já é aonde tem rodovia, né? Então, onde já foi feito o estrago, vai impactar nessa medida que é falada no enunciado. Letra D, redução da mata de araucárias devido à urbanização. Pessoal, araucária é lá no sul. Essa urbanização descontrolada aconteceu mais no sudeste e no litoral. Diminuição do Pantanal, tendo em vista a expansão dos latifúndios que cumprem sua função social. Galera, para começo de conversa, latifúndio não cumpre função social. Tá certo? Então é a letra C aí mesmo, e tem a resposta aí para vocês olharem depois, porque que não é as outras letras, mas eu meio que expliquei. Ok? Avançando, questão de atualidades agora sim, na imagem é ressaltado em tom mais escuro um grupo de países que na atualidade possuem características político-econômicas comuns, no sentido de... Bate o olho no mapa aí, galera. Esse mapa destaca alguns países. Aí, ó, cartografia associada a outros temas. Qual que é essa associação desses países citados aí? Porque se você descobrir a associação, fica mole pro Vasco. Aí alguém disse assim, professor, mas eu tenho que saber, olhando no mapa, que país que está lá? Galera, tem. Lógico que você tem. Claro que tem. Porque se você não souber, o seu concorrente vai saber. Isso aqui é o Brasil. Isso aqui é a República Sul-Africana. África do Sul. Esse país maior do mundo aqui é a Rússia. Aqui eu tenho a Índia. Aqui eu tenho a China. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul forma qual associação econômica internacional? Os BRICS, né? BRICS. Então, a partir daí fica fácil, ó. Sentido D. Adotarem o liberalismo político na dinâmica de seus setores públicos. A China é um país socialista, é uma ditadura. Já esquece, não tem liberalismo, não tem liberdade individual aí. Aí é o que o Estado mandar e pronto. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia. A social-democracia é um sistema político-econômico que foi uma cisão do socialismo, onde acredita-se que ganhos sociais podem ser obtidos por meio de políticas públicas, não do Estado tomar tudo, enfim, essa coisa toda. É capitalismo, mas também é assistencialista. Não é o caso, tá? Letra C. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Todas essas economias são emergentes? São. Nesse acordo chamado BRICS, existem reuniões, fóruns de discussão sobre vários assuntos? Sim, existe. Tem até o Banco dos BRICS. Então, quem marcou a letra C aí, ainda que na dúvida, parabéns, é a letra C mesmo, tá? Promover a integração representativa dos diversos povos integrantes de seus territórios? Integração representativa, não. Aliás, não tem nem livre circulação de pessoas para todos esses países e de serviços, por exemplo, quando tem na União Europeia. Apresentarem uma frente de desalinhamento político aos polos dominantes do sistema mundo. Olha só, essa questão aqui, ela poderia ser uma distratora, porque esse desalinhamento ele é só parcial, ele não chega a ser aprofundado, não. Tá certo? Então, fica a letra C, tá aí a resposta, tal. Vamos para a questão 10. Pessoal, na questão 10, a gente tem uma questão associada à urbanização. Uma musiquinha do Nação Zumbi, Chico Science, e a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Quando você lê isso aqui, você pode pensar que é um ônibus subindo para a favela, descendo, enfim, na favela não vai ônibus, né? Mas a palavra-chave aqui, o assunto-chave, ele está implícito. Ele não vai aparecer de cara aqui, você vai ter que interpretar. E aí é uma das variáveis de questões do Enem também. Quando ele fala a situação sempre mais ou menos, uns com mais e outros com menos, ele está falando de quê? Distribuição de renda. O de cima sobe, o de baixo desce, o que é rico acumula dinheiro, o que é pobre acumula miséria. Distribuição de renda. Consequentemente, vocês já foram na veia da questão. É a letra E mesmo, está falando de desigualdade social. Déficit de transporte público. Estagnação do setor terciário. Setor terciário associado à prestação de serviço, comércio e administração pública. Estagnação, não está falando disso.
Controle de taxas de natalidade? Também não. Elevação de índices de criminalidade? Também não. Está falando de distribuição de renda. Letra E, muito bom. Próxima questão, questão ambiental. E aí, ó, eu coloquei essa questão aqui de propósito, ela é de 2009, por quê? Porque ela vai cruzar 3 assuntos. Então, muitas vezes isso pode acontecer, os assuntos podem vir intercalados. Aqui é a questão ambiental, mas poderia ser também urbanização ou climatologia. Não o é, pelo motivo que eu vou explicar já já. Desculpa, particularmente nos dias de inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo, um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, o que impede a formação de correntes de ar e vento. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe, porque é o mais denso, e o ar quente que lhe está por cima não desce, porque é o menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração de indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, por conseguinte, contribui para o aumento dos casos de irritação dos olhos e doenças respiratórias. Pessoal, falou de impacto ambiental em área urbana associado a doença respiratória, você vai lembrar de que automaticamente? Efeito estufa, ilha de calor, inversão térmica, ciclone tropical ou chuva orográfica. O autor está falando no enunciado de ar quente por cima, ar frio por baixo, ar frio acumulando poluente embaixo, provocando impacto associado à irritação dos olhos e doença respiratória nas pessoas. A resposta aqui, ela não pode ser o efeito estufa, porque o efeito estufa está associado à concentração de calor. Vou falar, só um minutinho, tá? Falo sim, Otúlio. Não pode ser ilha de calor, porque ilha de calor é um lugar mais quente que os lugares em volta. Inversão térmica é a resposta, tá certo? Eu já vou explicar por quê. Ciclone tropical está associado a ar quente que sobe e sobe em espiral, atraindo para dentro de si toda a umidade em volta. E chuva orográfica é a chuva provocada pelo relevo. Eu coloquei um esqueminha aqui para mostrar, porque eu imaginei que iam surgir essas perguntas mesmo. Olha só, ilha de calor é um lugar cuja temperatura é maior em relação às áreas próximas. É uma ilha de calor propriamente dita. Geralmente os centros das cidades, por causa do acúmulo de concreto, de asfalto, de metal, enfim, é mais quente que as áreas periféricas. Chuva orográfica é essa aqui, querido, ó. Aonde há barla-vento, quer dizer, onde o vento sobe, eu tenho um acúmulo de umidade e chove de um lado só. É a chuva provocada pelo relevo. Por quê? Porque a sota-vento, que é onde o ar passa, só vai passar seco, porque a umidade ficou de um lado só. É aquela chuva que é causada pelo contato com a elevação no terreno. Pode ser montanha, pode ser planalto. Por exemplo, no sertão do Nordeste, chove no litoral. O ar que passa para o sertão é seco, porque tem lá o Planalto da Borborema. Então, chuva orográfica é chamada também de chuva de relevo. Ok? Próxima questão, uma questão associada à biogeografia, é uma questão interpretativa. Galera, se não entendeu, chama aí, tá? Eu estou acelerando porque está acabando o tempo. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sob os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras de cupinzeiros, essa bonerização lineariza aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Pessoal, o texto está falando de qual vegetação? Toda vez que você vê árvores com troncos retorcidos, pense em cerrado. Já coloquei a resposta aqui para poder falar isso. Pense em cerrado, tá? Poderia ser a caatinga como distratora, mas o que eu quero aprofundar aqui é o seguinte, ó. O cerrado está no centro do Brasil, é uma vegetação tropical, por quê? Porque está entre os trópicos. Acostumada, associada a uma estação seca bem marcada e uma chuvosa. Por isso ela é tropófila. Tropófila, vegetação associada a duas estações bem marcadas. E o nosso clima aqui é tropical. Esse é o cerrado. Essa questão é intimamente conceitual, você tem que saber,
Então, você não responde ela nunca. Por isso, vamos lá. Xerófila, adaptada a pouca chuva, tipo cactos, clima semiárido. Hidrófila, adaptada a muita água, vegetação de ambiente aquático, tipo Vitória Régia, por exemplo. Clima equatorial, no caso seria a Amazônia. Aciculifoliada, folhas finas como uma agulha, clima subtropical lá no sul, araucárias. Semidecídua, as folhas caem durante o ano, mas nunca perdem totalmente as folhas. Semidecídua. Clima tropical úmido, aqui está falando de Mata Atlântica. Tá certo? Então ficou a questão A mesmo. Próxima. Uma questão de indústria. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou o fluxo de produção e de investimentos. Redirecionou o fluxo de produção e de investimentos. Aqui está a chave da questão, ó. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica, quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo latino-americanos, no período 80-2000. Então, eu destaquei aqui para vocês perceberem o recorte histórico, a comparação da industrialização na Ásia com a América Latina e o redirecionamento dos fluxos de produção. A dinâmica da transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementariedade entre dispersão espacial e, galera, autonomia tecnológica. Não porque eu tenho transferência de tecnologia. Crise de abastecimento? Não porque abastece na origem, abastece no destino e tem exportação e importação. Então, todo mundo tem acesso, desde que tenha dinheiro. Descentralização política? Não, ela é industrial e econômica, não política. Concentração econômica? Sim, aonde? Na Ásia. Por quê? Porque nesse período aqui, ó, os tigres asiáticos passaram a ser muito mais atrativos do que os países latino-americanos que se industrializaram lá na década de 40, 50, 60. Certo? Então, por isso é a letra D. Compartilhamento de lucros, aí o lucro é sempre remetido para a matriz, né? Então, sempre vai para os países onde estão as matrizes dessas grandes indústrias. E aí eu quis complementar com essa informação aqui, ó, porque isso pode ser importante para vocês. A comparação do modelo industrial dos países latino-americanos e asiáticos. Na América Latina, substituição de importação, aqui passou a se produzir o que antes era comprado de fora. Getúlio Vargas foi o grande expoente da industrialização brasileira. E nos tigres asiáticos, plataforma de exportação. Eles passaram a produzir lá para o mundo, não para eles. E aí, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul são os grandes exemplos. Ok? Pelo nosso tempo aqui, turma, eu já vi que não vai dar para passar tudo que eu tinha que passar. Eu vou passar as questões de 1 a 1 aqui para vocês irem gabaritando aí, tá? Por exemplo, ó, a questão 14, que é de atualidades, resposta é a letra D. Quem quiser vai anotando aí, mas vai ficar gravado. A questão 15, que é uma questão de Oriente Médio, a resposta é a letra D. A questão 16, que é uma questão de geomorfologia, está falando de terremoto e tal, a resposta aí é a letra C. A questão 17, são 18 questões, a questão 17, que é uma questão associada à questão hídrica, e eu quero que vocês se atenham a isso aqui, ó, barra chuva, vazão em áreas urbanizadas, vazão em áreas não urbanizadas. É lógico que quanto mais chover, mais eu vou ter escoamento em área urbanizada devido à impermeabilização do solo. Asfalto, calçada impede a água de penetrar. Consequentemente, o escoamento é maior. Questão 17, letra E. Coloquei aqui o esquema de escoamento para vocês olharem depois. E a questão 18 fala de solo. A resposta é a letra C. Ok? Turma, é isso que eu tinha preparado. Eu queria analisar todas as questões com tranquilidade, mas não vai dar tempo, tá? Quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu espero ter colaborado aí com o sucesso de vocês, tá? Saibam que a partir de agora vocês estão nas minhas orações também para que dê tudo certo na vida de vocês aí. Tudo bem?